TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Então hoje o tema, como estão aqui a ver, é o Evangelho. Eu vou mexendo, mas pronto, eu vou tentar. É o Evangelho no dia a dia. Para alguns, o Evangelho é considerado, infelizmente ainda, como algo muito antigo, até pode ser obsoleto. Dizem eles que não traz conhecimento novo. Vamos perceber nitidamente hoje que não é nada disso. Outros também dizem que é um livro tão antigo que não tem nenhuma ligação com o atual, com o nosso dia-a-dia, com a nossa vida. E nós também vamos perceber hoje que não é nada disso. Para nós, espíritas, o Evangelho é a base, é a ferramenta para conhecermos, para observarmos, para seguirmos as leis divinas. Nesta caminhada que é gradual, não é? Que nós vamos subindo de degrauzinho a degrauzinho na nossa evolução enquanto espíritos. Vamos, por fim, tentar perceber se cada um de nós, avaliando, tem o Evangelho em si, tem o Evangelho e o traz para a sua realidade e para o seu dia-a-dia. Começando, como sempre, com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, decidimos trazer a coragem da fé. Um certinho pequenino em que Jesus, falando então sobre este tema, vai dizer que ele só reconhecerá ao Pai aqueles que o tiverem confessado, não é? Diante dos homens. E por outras palavras, o que ele estava a dizer é aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente. Trabalham ao mesmo tempo eles pelo seu futuro e também pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos ou da sua coragem ou da sua fraqueza. Jesus está-nos a dizer que é preciso coragem, então, para seguir o seu exemplo. A coragem de aplicar o Evangelho é só uma, que é a reforma íntima que nós tanto falamos aqui. Nós só conseguimos resolver os desafios e problemas que temos na nossa frente com ânimo firme, com vontade irredutíveis para os solucionar. Se assim não for, fica muito difícil, porque nós sabemos, pelo menos eu avaliando-me a mim, a coragem que eu necessito é bastante para combater os meus pendores, não é? Ainda estou aqui no degrauzinho bem baixo. Então, temos de ter realmente uma grande coragem para este combate que Jesus nos vem falar, que é connosco mesmo. Agora, a seguir, trago-vos ao Tarefeiro Espírita, que é de Bacelli, mas é o Espírito Spartaco que nos vem falar. E este texto é maravilhoso, aliás, este livro é extraordinário, eu aconselho vivamente para qualquer pessoa, até mesmo quem esteja a iniciar, porque ele é muito simples e claro, e ele descomplica, como vão ver pelo título, tão fácil, não é? Nesta passagem fala muito, conforme vem também no Evangelho, que não conseguimos fazer nada de bom na nossa vida, nada de grande, e quando digo grande é aos olhos do Espiritismo, se não tivermos devotamento e abnegação. Mas isso não é assim tão difícil, e Spartacus vai nos dizer exatamente isso. Tão fácil silenciar ao invés de discutir. Suportar ofensas sem responder à agressão. Retirar-se do conflito não aceitando provocações. Renunciar a determinado ponto de vista em favor da paz. Adotar uma atitude de inesperada gentileza, desarmando os espíritos. Visitar alguém na vizinhança enquanto os ânimos se acalmam dentro de casa. E ele ainda vai continuar, mas eu só queria deixar aqui uma nota no ponto da gentileza. Porque ainda esta semana, ontem aliás, na rádio estavam a perguntar como é que vocês já desarmaram alguém com um sorriso no trânsito? E a certa altura, uma das senhoras manda uma mensagem
em que estava numa via do Porto, com grande trânsito. Imaginem vocês no Porto, não é? Alguém se meteu à frente e não deveria, portanto, o que estava atrás começa a disparatar umas palavras menos simpáticas. Nisto, a rapariga que mandou a mensagem disse que começou a mandar beijos ao homem. E a colega que estava ao lado no carro perguntou: então tu conheces o homem? E ela: não. Mas resultado, a gentileza dela fez exatamente o que ela pretendia, que era que o homem parasse com as ofensas ao que estava à frente. Conseguiu, com um simples gesto de gentileza, não o conhecendo de lado nenhum, teve essa coragem. Continua então Spartacus. Tomar a iniciativa de executar a tarefa que seria do outro. E aí são pequenas coisas. Às vezes é um lixo qualquer que está à entrada do nosso prédio, que apareceu lá porque o vento trouxe ou porque alguém deixou indevidamente e ninguém apanha. Poderia ser esta iniciativa pequenina. Não efetuar cobranças morais, humilhando a quem quer que seja. Minimizar o problema mais grave, encarando-o com a naturalidade possível. E aqui eu acrescentava o não criar problemas onde não existem. Ainda esta semana, uma pessoa conhecida veio ter comigo e disse-me assim: eu estou há 2 meses nesta empresa, na XPTO, e entretanto chega uma pessoa nova e já me meteram a ensinar. E ele estava realmente chateado porque achava que não ia ganhar nada com isso e só perdia tempo do seu trabalho. E eu o que é que pensei? Bem, temos que mudar isto, não é? Este pensamento não me parece ser o mais correto, vamos lá tentar. Às vezes, se nós começarmos a doutrinar, se calhar não resulta tanto. Então, o que é que eu tentei com ele? Olha, tu já pensaste que estás há 2 meses, mas já estás a ensinar. É sinal que a tua empresa vê valor, vê potencial em ti. Tanto é que já em 2 meses achou que estavas apto para ensinar. Então, às vezes nós com pequenas palavras e pensamentos, não é preciso estarmos aqui a mostrar a Bíblia e o Evangelho, não é? Com pequenos e simples atos, palavras, nós conseguimos ajudar o outro e ajudar-nos a nós próprios. Depois, evitar comentários desairosos sobre a conduta equivocada de um companheiro ou de um irmão. Sorrir, estabelecendo um clima de harmonia no reduto doméstico. Colocar uma flor no vaso que jaz abandonado sobre a mesa. Não se escravizar tanto ao relógio que não possa conceder 2 minutos de atenção a alguém. Ter uma pequena agenda com a data natalícia dos que estimam ser lembrados. Tão fácil ser bom, educado, gentil e elegante com as pessoas. A essência, ser espírita cristão, é fazer-se feliz. Esta é a beleza do Evangelho. Spartacus explicou muito bem, que irradia estas lições maravilhosas que chegam a todas as idades e esperemos nós que chamem e atraiam vários corações, como tem vindo a acontecer ao longo do tempo desde a vinda de Cristo. Só entrando esta mensagem nos nossos corações é que nós conseguiríamos ter a nossa essência do Evangelho em nós. Aplicar o Evangelho no dia-a-dia é iluminar-se gradativamente. Aprender a viver é uma iniciação, não sei bem o termo correto, se calhar para traduzir. Iniciação é um começo na arte de amar. Não há alegria maior do que a de servir sem cogitar ser servido. Se não esperarmos do próximo o que a ele não pudermos oferecer, não nos decepcionaremos. Por que complicar o que poderia ser tão simples e tão fácil? O Evangelho é a nossa boa nova, que o Espiritismo veio trazer com uma roupagem completamente diferente, porque veio trazer-nos um entendimento muito melhor das palavras que Jesus queria nos trazer e, portanto, tão atual até então. Nós é que complicamos, muitas vezes, conforme está ali na imagem. Ele não está numa gaiola, ele tem ali várias aberturas por onde podia sair, mas decide ficar ali preso naquela zona mais estreita onde efetivamente não consegue avançar. Agora vamos para contos desta e de outra vida. Temos o exame de virtude pelo nosso irmão X.
em que ele vai dizer-nos que a certa altura um orientador do mundo israelita vai enviar um discípulo para uma cidade cujos habitantes, como ele diz, chafurdavam em enfermidades de toda a espécie, em vícios de toda a espécie. Então ele pede a este discípulo para que seja ativo para tentar resolver esta situação. Só que o tempo vai passando e este discípulo não há meios de aparecer. Então ele decide, o orientador, chamá-lo. Ele compareceu e não foi com um aspecto muito bonito, já vão perceber porquê. Então, às primeiras interrogações ouvidas, respondeu em tom grave: Mestre, para dar exemplo de virtude, retirei-me para o campo, onde todos sabem que existo. Compreendo, disse o mentor. A solidão é necessária para que o pensamento se refaça com a inspiração divina. Contudo, sem ligação com as criaturas humanas, é impraticável qualquer obra de auxílio. E ele continua: para não errar, vive em completo mutismo, no fervor da oração. Medida essencialmente importante, mas, ainda que tenhamos que aprender em duras experiências, é preciso falar para que o bem seja feito. Expondo a pureza dos meus sentimentos, visto-me exclusivamente de branco. Costume honroso, no entanto, isso não deve impedir que a nossa roupa se inode no trabalho de ajuda aos outros, para ser novamente lavada no momento oportuno. As minhas refeições são apenas ervas. Hábito excelente. Contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas de alimentação comum. Portanto, ele vai continuar sempre a dar tudo o que ele fez, não é? O rol de tarefas, mas nenhuma delas até agora foi a efetiva missão que lhe foi entregue. Durmo sem qualquer agasalho, fustigando as tendências inferiores. Louvável propósito, mas na preservação da saúde orgânica é justo repousar nos moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo nos ofereça rendimento para o melhor. Faço, porém, muito mais. Tenho o leite eriçado de pregos, castigando a volúpia da carne. Então, vocês bem a ver onde é que isto chegou. E ele, mais uma vez, paciente, nobre intento, sem dúvida. Entretanto, ele até agora não disse: fizeste asneira. Foi muito simpático, realmente, este orientador, porque ele vai dando um elogio. Nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vã. Silenciando, então, ele vai fazer a pergunta que todos nós estávamos à espera. E a tarefa que te incumbiste? Mestre, lá está ele desapontado. Sinceramente, devo dizer que os cuidados na apresentação da virtude tomaram o tempo todo. Lá está. Tornou o que era simples complicado. Aqui um complicómetro acionou. E nisto, ao longo da conversa, nesta parte final, aparece um cavalo no átrio da casa, com uma pessoa que estava muito ferida e estava maltrapilha porque tinha estado no deserto e as suas energias estavam todas lá embaixo esgotadas. Então este orientador pega nesta pessoa, vai socorrê-la e de seguida traz o discípulo novamente para o pé do cavalo para lhe falar o seguinte: pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza. Não se expressa em linguagem humana. Veste-se todo de cabelos cor de neve. Come apenas a erva do chão. Dorme ao relento. É calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é o companheiro dos viajantes fatigados. E ainda agora acaba de arrebatar um mercador prestimoso à sepultura da areia. E em seguida, então, mandando ao interior para socorrer este recém-chegado, deixou então o aprendiz a meditar quanto à vontade da virtude vazia. Muitos homens acham que o Evangelho é realmente lá aquele texto antigo. Fala sobre Jesus e ficamos por aí, porque nós não gostamos muito de entrar no Evangelho, porque senão vamos nos surpreender com o trabalho que temos de fazer em nós próprios. Porquê? Porque o Evangelho constitui um código da nossa conduta, da forma de nós procedermos
em todas as circunstâncias e com todos os seres. É a justiça ali em todas as relações sociais que nós possamos imaginar, a justiça divina, não é? É também um roteiro para a nossa felicidade, só que é uma felicidade muito diferente da que estamos habituados, porque é uma felicidade vindoura, é aquela que vai mais além. Para além disso, o Evangelho também traz uma coisa muito importante, que é nós começarmos a compreender um bocadinho de vida futura, levanta-nos esse pequeno véu, e isso vai nos ajudar muito no nosso dia-a-dia, e às vezes a compreender muito que tipo de relações nós temos. É claro que muitos evitam este contacto, e isto acaba por levar a que eles não ajam de acordo com o Evangelho. Ou outros acreditam que, vindo ao centro espírita, vindo à igreja, já estão quitados. É suficiente para compreenderem o seu conteúdo e para o aplicarem de certa forma. Ora, já percebemos nitidamente por este texto que não é isso de todo. André Luiz diz-nos que o Evangelho é o livro divino, mas que enquanto nós permanecermos, e ele diz, na cegueira da vaidade e da ignorância, esses tesouros incríveis, sagrados, que o Evangelho tem não nos serão expostos, não conseguimos ver, porque estamos realmente com os olhos noutro foco, não é? O foco materialista. E eu, ao ler este texto, lembrei-me, por isso é que pus aqui esta imagem, pode ser em qualquer sítio. Eu geralmente penso mais na Igreja Católica, mas já percebi, é igual. É o centro espírita, há de ser o evangélico, se nós repararmos aqui, antes de uma palestra ou quando saímos de uma palestra, tivemos aqui a ouvir sobre o Evangelho, sobre a mensagem de Jesus, e depois a seguir vamos no final e falamos sobre a vizinha que fez não sei o quê, a fofoca. Depois a seguir vamos falar mal do outro, ou vamos criar um atrito entre alguém, porque alguém fez isto ou outro, e depois andamos ali naquela fofoquice toda. E isso comigo também. Por isso, às vezes, é muito difícil nós nos controlarmos. Daí a coragem moral que nós falámos logo no início do Evangelho. Por isso é que escolhemos este primeiro tema, porque realmente é preciso coragem moral, é coragem da fé para nós quebrarmos estas tendências que nós temos. Só assim conseguimos ter o contacto no dia-a-dia do Evangelho connosco, se formos determinados. Ora, e agora lindos casos de Chico, a história da chave, em que vamos perceber como o Evangelho aqui foi tão espertamente aplicado, porque temos tendência a achar que inteligência e amor não funciona bem, e aqui vamos ver que funcionou lindamente neste caso. Então, tínhamos a Dona Cidália, que às vezes tinha a casa sozinha, estava sozinha lá, porque os filhos mais velhos e o marido estavam a trabalhar, os mais pequenotes estavam na escola, e ela precisava de ir buscar lenha a uma certa distância. Havia uma certa pessoa que vendo a casa fechada e ia ao quintal e tirava de lá umas verduras. Dona Cidália ficou extremamente preocupada, porque as verduras eram o sustento para que as crianças mais pequenas fossem à escola. Ela observou e ficou a saber então quem tirava os recursos da horta. Entretanto, repugnava-lhe a ideia de ofender uma pessoa amiga por causa de repolhos e alfaces. Chamou então o Chico e lembrou: meu filho, você diz que às vezes encontra o espírito de Dona Maria. Peça-lhe um conselho. Tinham aqui privilégios, não é? Porque o Chico era um privilégio gigante. Peça-lhe um conselho. A nossa horta está a desaparecer e sem ela, como sustentar então o serviço da escola? E o Chico então procurou no quintal à tarde, rezou e, como das outras vezes, lá aparecia a mãezinha. O menino contou-lhe o que se passava e pediu socorro. Dona Maria então disse-lhe: você diga à Cidália que realmente não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem talando a horta sempre que precisa ausentar-se, porque deste modo a vizinha, ao invés de prejudicar os legumes, ajudar-nos a tomar conta deles. Vejam bem,
Como é que foi a combinação de inteligência e amor aqui, certo? Esta é a essência do nosso Evangelho, é o código mais elevado de conduta ética que nós cá temos na humanidade. Dona Cidália achou o conselho excelente e cumpriu a determinação. Foi assim então que a vizinha não tocou mais nas hortaliças, porque passou a responsabilizar-se não só pela horta, mas pela casa inteira. Acho que é este toque ainda que às vezes nos falta, não é? É o equilíbrio do agir só com a inteligência, irracional muitas vezes, que era mandar a pessoa para um certo sítio, como o caso do trânsito, e o amor que era ficar inativo, não é? É muito fácil também ser inativo, mas não é isso que o Evangelho nos diz. É este tipo de ser ativo e ao mesmo tempo inteligente na forma como aplica este Evangelho. Agora, de seguida, temos Bacelli com uma mensagem de Inácio que recebeu em Uberaba em janeiro de 2017, que nos vem falar um bocadinho sobre Espiritismo sem Jesus. Isto é algo que não existe, como vamos perceber. Espiritismo sem Jesus, sem Evangelho, será uma doutrina em que pouco ou quase nada se distinguirá de outra de natureza esotérica. O coração do Espiritismo pulsa nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem Jesus, a reencarnação para o espírito não passa de enfadonha repetição de experiências no corpo carnal, com sofrível aproveitamento de natureza ética. Sem Jesus, o intercâmbio entre vivos e mortos através da possibilidade mediúnica de uns e outros é simples permuta de informação que atende à curiosidade de quem dialoga. Sem Jesus, o conhecimento da vida espiritual com a consciência de que a vida prossegue além da morte não motiva o espírito no seu indispensável esforço de renovação íntima, a fim de que possa alcançar os altiplanos da luz. Sem Jesus, a noção de que somos todos irmãos, tendo a mesma origem e destinados ao mesmo fim, não enseja a menor aproximação entre as criaturas, que prosseguirão vivendo sob os ditames de cruel preconceito e insano fanatismo. Sem Jesus, a crença da pluralidade dos mundos habitados não é mais que sofisticação filosófica de uma doutrina que prima pela fé raciocinada, mas que não altera a sensibilidade dos seus adeptos, no sentido que trabalhem por fazer da Terra um mundo melhor. Para quê? Sem sem Jesus, as discussões em torno da evolução, mais ou menos, porque é Espiritismo e Jesus. Sem Jesus, então, as discussões em torno da evolução do ser apenas e tão somente alimentam o personalismo de quem estima embates de ordem intelectual, com o propósito que os seus argumentos prevaleçam sobre os demais. Sem Jesus, o Espiritismo nada acrescenta em luz e conteúdo ao que há séculos vem sendo ensinado pelos mestres da espiritualidade, que periodicamente se corporificam entre os homens. O Espiritismo não veio trazer uma moral diferente da de Jesus. Como nós falámos, ele vem sim trazer um entendimento aos seus ensinamentos e ele é alicerçado por ele, pelo Evangelho de Jesus. Sem Jesus, o Espiritismo, com a pretensão de ser ciência do espírito, não terá mais do que o cientificismo vulgar, que inclusive perante as ciências materialistas do mundo, muito e sempre deixará a desejar. Mais uma vez, nós a complicarmos. Não podemos dizer que somos espíritas sem o Evangelho na nossa vida. Complicamos nitidamente ali como o gatinho. Podia dormir num sítio mais confortável, mas lá foi ele para o estendal. Emmanuel também nos vem dizer: o Espiritismo sem Evangelho pode ser extremamente nobre, pode ser os textos mais lindos, mas não passa de uma atividade que vai desaparecer com tudo o que é transitório no mundo. Por isso é que temos Jesus no nosso Espiritismo, porque é a verdade e a verdade de Jesus é eterna. Voltando a contos desta e de outra vida, temos agora o capítulo 4, em que temos Jonathan, Jessé e Eliakim, que eram funcionários de um templo em Jerusalém
e que estavam muito entusiasmados em estar com Jesus para lhe fazer algumas questões. Portanto, vão à casa de Pedro Simão. E lá são recebidos por Jesus e começam de imediato a sua conversa. Mestre, disse o primeiro, soube que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus. Entusiasmados com as tuas concessões, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de teus discípulos. Não obstante as obrigações que nos cabem ao sagrado tabernáculo de Israel, anelamos servir-te, aceitando as ideias e lições com as quais seremos colunas da tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, tinha que haver um contudo, não é? Antes de solenizar os nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. E vem o segundo Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos no santuário. Extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. E o terceiro, Filho de Deus, ensina-nos como agir. Jesus pensou alguns instantes, deve ser aqueles instantes para formular toda a resposta que ele tinha, já sabendo qual é que ia ser o final, que já vamos ver, respondeu. Primeiramente, é justo considerar os nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho do que nos é próprio. Cabe-nos, deste modo, tolerar-lhes as dificuldades que eles criam no nosso caminho com nobreza e serenidade, qual o ferro, que após sofrer paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho com dignidade humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. Os visitantes, então, ficaram perplexos, não era a resposta que eles pretendiam, e Jonathan retoma a palavra. Senhor, e se formos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio. Muita gente que insulta é vítima de perturbações e enfermidade. E se formos perseguidos? Pergunta ao outro. Jesus, utilizaremos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos a cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, se esmurrarem? Eles já estavam desesperados pela resposta que eles queriam. Que fazer se a violência nos aflita e confunde? Ainda assim, diz Jesus, a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude. Porquanto, quem procura se viciar ao próximo e dilacerá-lo, está louco e merece compaixão. Senhor, que resposta oferecer então à maledicência, à calúnia e à perversidade? O Cristo sorriu com aquela sua paciência e, mais uma vez, o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição do verme que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno que lhe flangem a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem porque são bastante desditosos por si mesmo. E que reação assumir então perante aqueles que nos perseguem? Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação. Por esse motivo, então, o socorro espiritual é o melhor remédio para aqueles que nos atormentam, continuou Jesus. Mas eles ainda não estavam contentes. E que punição reservar aos que ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Refiro-me àqueles que nos vergastam a face e que fazem sangrar o peito. Quem golpeia pela espada será golpeado também, até que reine o amor puro na terra, explicou Jesus. Quem se rende à sugestão do crime é um doente perigoso que deves corrigir com a reclusão e com o tratamento indispensável. E ele mais à frente vai dizer, para finalizar aqui este pensamento com eles, é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força das nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo.
as boas novas de salvação, esperam que o santo ampare o pecador e que o são ajude o enfermo e que a vítima auxilie o verdugo. Vejam bem como é extraordinário tudo o que Deus planeia. Então, quem está mais em cima vai ajudar quem está mais em baixo. E por aí está. E nós podemos estar um degrau mais acima do que aquela pessoa que nos está a ofender. E acho que isso só por si é extraordinário. Temos a capacidade de ajudar também os outros. Para isso é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegura a paz e a renovação de tudo. Neste interim, então, uma criança que estava a chorar em alta voz porque estava doente na sala ao lado e o mestre vai pedir alguns instantes para ir socorrê-la. De debalde, buscou então, quando regressou, a presença de todos aqueles aprendizes fervorosos e entusiastas que lhe estavam a fazer tantas perguntas e que inicialmente disseram que queriam ser os seus discípulos. E ele, na sala modesta de Pedro, então, não havia ninguém. É o que Jesus diz, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porquê? Porque falta-nos ainda coragem moral, é algo que ainda temos que trabalhar em nós. Mas não desanimemos, porque todos nós somos servidores do Evangelho, todos. O que é que nos falta? Uma coisa, se calhar, que às vezes temos, outras vezes não temos, está um bocadinho manca, que Batura nos diz, que é a enxada da boa vontade, que é para revolver a terra, tudo aquilo que temos que melhorar em nós, dar o adubo do trabalho, do estudo, da dedicação, por aí termos solo fértil em nós, no nosso coração, para plantar a semente do Evangelho, a semente de amor. E nisto, trago-vos uns vídeos que às vezes acho engraçados. Lembram-se, ele não tem som, mas a menina estavam na escola e a menina estava muito triste, começou a chorar e o menino pegou na camisa para lhe limpar as lágrimas. Mas mesmo assim não foi suficiente, a menina continuava muito triste. Então, ele vai usar outra estratégia infalível, que é sorrir. E pronto, esperemos que tenha resultado, porque este sorriso eu acho que ninguém resiste, não é? Falamos sobre Evangelho e hoje o dia não era para falarmos sobre Evangelho do lar só exclusivamente, mas como é óbvio não podíamos deixar passar sem falar em Evangelho no lar. Portanto, aqueles que ainda não o fazem, aqui estão os pontos. Escolher um dia e hora. Quem trabalha por turnos, é rotativo, o que seja, também se consegue fazer. É ir mudando de semana a semana, não é? No Evangelho em que estamos, combinar com a espiritualidade quando é que vai ser o próximo dia. Ter preparado jarra de água, o Evangelho, algum livro complementar. Tirar telemóveis, coisas que possam distrair, desligar a televisão, desligar essas coisinhas todas, para estarmos focados na prece inicial. Prece inicial para pedirmos amparo à espiritualidade, depois abriremos o Evangelho, aleatoriamente ou então seguido, sequencial. Vamos comentar sobre esse livro e se quisermos também podemos ler um livro complementar e fazer o comentário. Por fim, a prece final de agradecimento. E depois vamos beber cada um dos participantes a água. Isto é uma coisa que demora mais ou menos 15 minutos. O que são 15 minutos na nossa semana face ao benefício que nós vamos ter do Evangelho e que vamos ver agora aqui no nosso livro. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem Evangelho, como já vimos, é fenómeno ou raciocínio. O fenómeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. É imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o nosso caminho.
do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. E nisto eu lembrei-me Os Mensageiros, no 37. Temos o capítulo do Santuário Doméstico. Para quem já estudou, não é um livro muito para o início, mas para quem já tem algum estudo mais avançado, é um bom livro, em que André Luiz vai a uma casa e começa a perceber que alguns espíritos se aproximam de um lar e afastam-se, vão fugir, ficam bastante irrequietos e ficam mesmo até espantados com a luz que aquele lar emana. E a explicação era muito simples, que foi dada a André Luiz, que é: quando se ora no lar, o ambiente é todo preparado e todo melhorado pela espiritualidade. E que a oração emanava a nível eletromagnético tamanho poder que afastou aqueles espíritos ainda ignorantes que queriam entrar naquela casa. Agora, atravessando a rua, temos a Dona Justina, que vai ser questionada por Orestes Garcia, que é um dirigente espírita, se no seu lar o ambiente tinha melhorado com a recomendação dele, que era fazer o Evangelho no lar. E ela diz-lhe: para dizer a verdade, não notei muita diferença. Em algumas reuniões até mesmo enfrentámos problemas. Ele achou estranho. Bem, talvez não tenham acertado ainda com as orientações precisas. Posso participar do próximo Evangelho? E a resposta foi afirmativa. Lá apareceu ele, no Evangelho do lar, nesta família, e Carlos, o filho, abre o Evangelho aleatoriamente e segue-lhe a passagem em que Jesus diz que se tiver cólera relativamente a um irmão, será condenado, se disser raca ao irmão, também será, ou se disser que é louco, também será condenado ao fogo do inferno. E nisto, após a leitura, começam os comentários da casa pela Dona Justina. Bem, tenho falado muito a esse respeito com o José, é o marido. Ele, de vez em quando, perde as tribeiras e põe-se a gritar, falando o que deve e o que não deve. Não se esqueça de que você não fica atrás, defende-se o marido. Não tem sido poucas as ocasiões em que me manda para o inferno. Ainda vem o terceiro, que é o filho. Acho que nenhum dos dois deve reclamar. Tenho sido vítima das irritações do pai e da mãe. Há dias em que perturbam tanto que tenho vontade de sumir. Vejam bem, todos nós estamos realmente muito necessitados do Cristo. Mas o Evangelho do lar não é nada disto. Por isso é que o título diz: culto do Evangelho ao tribunal. Isto parecia realmente mais um tribunal. Eu também, adianta então Laura, que é Justina, a doméstica, doméstica empregada, principalmente por sua causa, mocinho. Ouço poucas e boas de sua parte. Vejam que até a empregada participa no Evangelho do lar. Como tribunal, por um amasso na camisa que não estava bem passada, ou uma refeição não inteiramente do seu gosto. O ambiente estava conturbadíssimo, não é? E Orestes, que era o dirigente que estava lá a participar, interveio. Calma, minha gente, lembrou, estamos reunidos em nome de Jesus, à luz da oração. Acabo de descobrir porque o culto do Evangelho não está a ir bem aqui, com os benefícios que o caracterizam. É que vocês usam as lições de Jesus como juízes a pronunciarem condenações. A leitura da Boa Nova não se destina aos outros. Deve falar à intimidade da nossa consciência. Não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento. E percebendo, enfim, que os ânimos estavam mais acalmados depois desta resposta, na interpretação correta desta passagem, devemos questionar a nós mesmos. Tenho-me irritado com o próximo? Uso de compreensão e boa vontade no trato com aqueles que me rodeiam? Falo com brandura? Evito agressões verbais? Contenho más palavras? Se retornasse hoje ao além, qual seria a minha posição espiritual considerando o tipo de relacionamento que mantenho com familiares e amigos, superiores e subordinados? Percebendo que a carapuça tinha servido e que eles tinham ficado sensibilizados ao tema,
José, o pai, o marido, desculpa-se, mas o dirigente vai dizer: não perdoou. E sorriu, concluindo: se cogitasse de perdoar, também eu estaria a colocar-me na posição de juiz, a agir com magnanimidade, quando não passo de mero aprendiz, tentando errar menos, consciente de que não temos o direito de julgar ninguém. Por isso, não há o que perdoar. E Richard, vai dar-nos este pequeno comentário. No Evangelho, no lar, encontramos sempre duas orientações precisas e inconfundíveis. É preciso edificar no bem e é preciso eliminar o mal. Para sermos eficientes nisto, é fundamental importância ter sempre presente que, no empenho do bem, somos convidados a pensar no que falta ao semelhante, mas no combate ao mal, devemos cogitar do que nos sobra em nós. E nisto, trago também mais um vídeo, um segundo, que vem muito de encontro com este texto. Nós, como o professor Arlando dizia muitas vezes, às vezes achamos que estamos a fazer tudo bem, estamos a fazer tudo errado. Tudo errado. E às vezes estão-nos a dizer que estamos a fazer errados, mas nós somos teimosos e vamos ali para o erro, direto. Queda. E é o que acontece aqui neste vídeo. Nós temos uma criança, eu vou-vos pôr só para isto ir rolando, temos uma criança que os pais fartaram-se de dizer que aquilo que ele estava a segurar não era um chocolate. Mas depois de muita birra, os pais disseram: não, desisto, é o chocolate, então toma o chocolate. Foi dar à mãe o papel e vai prova. Disseram que não era chocolate. Ele já percebeu pela cara, não é chocolate, mas, como nós, lá vamos outra vez, porque nós somos insistentes e teimosos às vezes no erro. Portanto, vai-se sentar para ver se sentado sabe a chocolate. Olhem a cara que ele vai fazer. Horrível. Nitidamente aquilo não era chocolate, porque era um caldo que norre. Sim, imaginem, coitado. Às vezes nós somos assim, erramos e voltamos a errar, mesmo que alguém dizer: não, é um caldo que norre, mas nós achamos que é o chocolate. Portanto, cartas e crónicas. Vamos ver então a estacada 0, que é um bocadinho também deste vídeo. Denunciando aflitiva expectação, o recém-chegado dirigiu-se ao anjo orientador. Tinha acabado de desencarnar, não é? Desculpem que não vos disse. Dirigiu-se então ao anjo orientador, explicando toda a sua vida, como vocês vão ver. Guardei intimidade com as obras de Allan Kardec, que invariavelmente mantive por mestre inatacável. Os livros da codificação vigiavam-me a cabeceira. Devorei-lhe todas as considerações, apontamentos editados e jamais duvidei da sobrevivência. Funcionário espiritual esclareceu, porém, entretanto, o seu nome aqui não consta entre os credores da ascensão às esferas santificadas. Sou, portanto, constrangido a indicar-lhe o regresso à nossa antiga arena de purificação na crosta da terra. E ele ficou desanimado. Oh meu Deus, o corpo, o fardo intolerável, lá vou ter eu que reencarnar novamente na carne. Ele não acreditou. Talvez não me tenha feito compreender, disse o recém-desencarnado. Fui espírita convicto, desde cedo abracei os princípios sacrossantos da doutrina, que é hoje a salvadora luz da humanidade. Não somente Allan Kardec foi o meu instrutor na descoberta da revelação, e ele vai falar. Eu cortei muito, mas ainda tem aqui muito do que ele disse. Ele vai dizer que foi acompanhando as experiências da física transcendental, do fenómeno mediúnico, estudava bastante, que meditava e fixava os conhecimentos do Evangelho. Vai falar de vários companheiros da doutrina espírita que o acompanhavam nas noites consecutivas, porque ele lia bastante durante a noite. Inclusive Leon Denis, que cá está ele, mentor das suas divagações filosóficas, que se deleitava com os livros dele. E Galane, sem dúvida, situei o manancial das minhas perquisições científicas. Estimava confrontar-lhe as observações com os estudos de Cláudio Bernardo, e por aí ele vai. Ele diz que no Brasil fartou-se de ouvir sessões de Bezerra de Menezes, que ia a todos os centros espíritas.
E ele continuava bastante. Perante o silêncio, percebeu-se que alguma coisa estava estranha. Então, ele acaba por argumentar. Então, mas com esta bagagem tão grande, você ainda acha que a minha posição de espírita não deve ser reconhecida? Isto ele para o anjo. Sim, o seu cuidado na aquisição de conhecimento é manifesto. Traz consigo um cérebro vigoroso e bem suprido, primorosa leitura e teorias excelentes. Então não me supõe capacitada à travessia da barreira. Lá queria ele ir para um mundo feliz. Infelizmente não. As suas vibrações inclinam para baixo e você não se mostra preparado a viver em atmosfera mais subtil que a terrestre, o planeta Terra. E ele mais uma vez volta outra vez. Eu acho que ele nem estava a ouvir, não é? Se a resposta não era a que ele queria, ele já desligava e continuava a pensar o que é que fazia. E ele perguntava, e a Bíblia? E a intimidade que eu tinha com o livro divino? Isso não me dá direito à elevação? Perguntava ele. E os dias que eu meditei no Evangelho, e no meu velho gabinete existiam páginas variadas, escritas por mim mesmo, em torno do Evangelho de João, que interpreto como sendo a zona divina do Novo Testamento. Parado então alguns instantes, ele volta outra vez a inquirir. Não julga que a minha fidelidade às letras sagradas seja passaporte justo à subida? E ele diz, efetivamente, tu até tens uma boa percepção do Evangelho, mas isso não é tudo. Nesta passagem, diz o anjo, temos verdadeiro concurso de títulos e esses títulos expressam-se aqui pelas obras de cada um. Portanto, não era passaporte todo o conhecimento teórico que ele tinha do Evangelho. Sem experiência vivida e sem serviço feito, o espírito não vibra nas condições precisas à viagem para o mais alto. O seu retrato mental deixa perceber uma individualidade pujante e valiosa, idêntica no fundo a um navio vasto e bem acabado, cheio de riquezas, utilidades e adornos que nunca se tenham ausentado do porto de navegação. Em tais condições, e ele, entretanto, eu não fiz mal a ninguém. Pois bem, nós já sabemos que ser cristão é ser ativo e que não fazer o mal não é suficiente. É muito claro, Jesus diz-nos que temos que fazer o bem, não é só ficar inativo. Vê-se claramente que o seu espírito é nobre e bem intencionado, diz o anjo. Então, qual a minha posição de homem convicto? O que sou? Como estou depois de haver estudado exaustivamente e querido com tanto fervor e tanta sinceridade? E o anjo, um pouco triste por ter que ser franco, não é? Acabou por dizer: a sua posição é invejável comparada ao drama inquietante de muita gente. Demonstra uma consciência quitada com a lei. Não tem compromissos com o mal e revela-se perfeitamente habilitado à excursão dos domínios do bem. Portanto, já não é mau. Em se tratando, contudo, da ascensão para o céu, observe-lhe o coração na estaca zero. Ninguém se eleva sem escada ou sem esforço. O meu amigo sabe muito. Agora é preciso fazer. E para nós finalizarmos, Evangelho, pensei que a introdução tinha mesmo que estar aqui. O ponto 1, que é o objetivo desta obra, e diz-nos que esta obra é para o uso de todos, para todo o mundo. Graças às relações estabelecidas de uma forma permanente entre os homens e o mundo invisível, daqui em diante a lei evangélica, ensinada para todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, porque cada um compreenderá e será incessantemente solicitado pelos conselhos dos seus guias espirituais a colocá-la em prática. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los para a prática do Evangelho. Temos uma grande ferramenta que também nos pode ajudar aqui, para além do Evangelho, é a nossa consciência, também uma ferramenta divina. Queríamos agradecer
a vossa presença e ficamos só com um trechinho aqui deste livro em que é perguntado a Chico a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E ele vem dizer que a importância do Evangelho de Jesus na nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação da nossa vida física. E isto é uma comparação que já nos diz tudo. Muito obrigada e muita paz. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Vamos agora para o final da nossa conversa com a Bárbara, ou da Bárbara para connosco, melhor dizendo. E vamos levar esta mensagem de que o Evangelho é vida e que a vida é vivida tal como Jesus nos ensinou. É preciso amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. E isso é pela ação que se vive, não há outra forma. Com todos os tropeços que possam ocorrer, mas é por aí que nós fazemos o caminho para a verdadeira vida. Vamos então para a prece de encerramento e vamos, irmanados num só pensamento, envolvidos por um só ideal, que é encontrar o caminho para aquele que nos disse um dia que era o caminho, a verdade e a vida. Vamos então nesta hora, envolvidos por estas vibrações de luz, de paz e de amor, vamos ao seu encontro. Encontramo-nos com Jesus no silêncio das nossas almas, como Ele nos deixou no Evangelho. Encontramo-nos com Jesus dentro dos nossos corações, mas também nos encontramos com Jesus no dia a dia, nos rostos que cruzam o nosso caminho, em todos os companheiros que atravessam a nossa estrada, nos dias bons e nos dias menos bons. Aprendemos pouco a pouco o sentido da expressão Pai Nosso que estais nos céus, pois somos filhos do mesmo Pai Divino. E com a mesma genealogia, Senhor, vos pedimos nesta hora que nos ajudeis a abrir os nossos corações à vossa mensagem. Que nos ajudeis, Senhor, a levar para o nosso dia-a-dia a vossa sublime mensagem e lição, para que nos amemos, para que nos perdoemos, para que aprendamos, pouco a pouco, a sermos irmãos em Cristo. Rogamos assim, Senhor, por todos nós e pelas nossas dificuldades, mas igualmente pelo mundo lá fora. Pedimo-vos por todos aqueles que estão caídos, que sofrem, que estão doentes e que também eles estão a aprender a erguer os seus corações através da dor na vossa direção. Ajudai-nos a aprender o caminho do amor para que o fardo seja mais leve. Porque assim nos disseste um dia, que o vosso fardo era leve. E queremos aprender, Mestre, as vossas lições, o alfabeto divino inscrito no vosso Evangelho. Abençoai-nos, Mestre, a todos nós, e sede conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.